Nós estamos recebendo hoje no nosso estúdio o juiz Bruno Azevedo, ele que está também no mutirão do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça tem agido mutirão em algumas áreas, e desta feita é o DPVAT, seguro DPVAT, que sempre concentra uma grande quantidade de ações na Justiça. Doutor Bruno Azevedo, seja bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Josval. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui em nome do Tribunal de Justiça e trazer alguns esclarecimentos sobre mais esse mutirão que envolve a conciliação, agora no seguro DPVAT. No ano passado houve um seguro DPVAT e muitas ações foram julgadas. Para esse mutirão agora que começou ontem, né? Começou ontem. Tem muitas ações também? Deu tempo para acumular tantas ações assim? Josval, esse é o maior mutirão DPVAT que o Tribunal de Justiça está realizando. Para esse evento, nós pautamos cerca de 2.400 ações, processos. E esse número tem aumentado tanto por ser essa uma das principais ações, digamos, da moda, entre aspas, do momento, chegando em todas as unidades judiciárias, em todas as comarcas e varas, que para este ano, aqui em João Pessoa, nós estamos pautando 2 mutirões. Um agora, que esse é o primeiro mutirão DPVAT que nós fazemos este ano, e um em novembro, final de novembro, início de dezembro, quando se dá a Semana da Conciliação, e realizaremos o segundo mutirão DPVAT aqui da capital. Esses 2.500 processos são só em João Pessoa? A grande João Pessoa e pegando também as comarcas do Brejo, do Brejo Paraibano. Então, a região de Mamanguape também, todas essas unidades judiciárias, nós deslocamos esses processos para cá para realizar através da conciliação. São 2.500 processos, e como o DPVAT cobre realmente danos pessoais, sobretudo danos pessoais, é isso? Em razão de acidentes de veículos automotores. Então dá para se ter uma ideia mais ou menos de que qual é a natureza dos nossos acidentes? Tem uma ideia? O que é que se julga nessas ações? Temos sim, Josval. De acordo com a estatística que acompanhamos diariamente nesses eventos, 90% desses acidentes se dá em razão de motos, de veículos de 2 rodas, então das motos, enfim, de todas as cilindradas, a partir de 50 cilindradas. Então 90% se dá em razão das motos. Essa é a grande constatação que nós fizemos nesses eventos, todos esses eventos que nós estamos realizando. E aí, claro, a pergunta na sequência é a seguinte: esses acidentes provocados por motos, eles causam muitos danos físicos, muitas mutilações. É isso que se discute muito, se descobre muito, se pede muito como indenização. Olha, de todas as ordens, o DPVAT abrange desde do teto máximo, que é R$ 13.500 quando se dá com a morte ou com a invalidez permanente, ou nos percentuais previstos em leis e aferidos no local através da perícia, nas demais lesões. Então a gente vê toda a ordem de acontecimentos, testemunhamos isso na realização desses eventos. Pessoas chegando em cadeira de roda, pessoas com muletas, pessoas extremamente avariadas, enfim, nós constatamos toda a ordem de resultados advindos desses acidentes. Agora, doutor Bruno Azevedo, a pergunta que eu acho que se impõe é: por que termina tudo na justiça? Por que não há um mecanismo, quer dizer, por que é que o próprio seguro não é? Porque, claro, necessariamente não deveria ir para a justiça. Aconteceu um acidente, a pessoa é segurada, receberia o seguro. Por que é que acaba tudo na justiça com tantos processos? O senhor vai responder depois do intervalo comercial. Nós voltamos a conversar aqui com o juiz Bruno Azevedo, que está do mutirão da conciliação, no mutirão DPVAT, que é um dos coordenadores desse mutirão aqui na Paraíba. 2.400 processos estão sendo analisados, julgados nesse momento. Começou ontem. Eu deixei uma pergunta do outro bloco para o doutor Bruno Azevedo, que é a seguinte: por que os processos acabam todos na justiça de acidente? Por que o seguro, por que o DPVAT não paga direto e acabam na justiça, doutor? Josval, esse é um problema que é inato ao povo brasileiro. Nós temos a cultura da litigância, então todo e qualquer motivo nós levamos a um processo, a uma ação perante o Poder Judiciário. E o resultado disso, hoje nós temos tramitando perante toda a estrutura do Poder Judiciário cerca de 100 milhões de processos.
Se levarmos em conta que em um processo nós temos no mínimo 2 pessoas, autor e réu, multiplicado esse número por 2, dá 200 milhões. Praticamente a população inteira do Brasil está com a pendência perante o Poder Judiciário. E aí, visualizando essa extrema questão grave para o nosso sistema de justiça, o próprio Poder Judiciário e os demais poderes, o Poder Executivo e o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, têm se empenhado para dar ênfase, popularizar as outras formas de acesso à justiça, que são as formas autocompositivas, conciliação, mediação e negociação. E até mesmo a arbitragem, que é uma outra forma heterocompositiva. Então, tanto que desde 2010, por determinação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, todo tribunal do país tem que ter um núcleo de conciliação, para justamente no âmbito de suas atribuições, desenvolver projetos e ações que possam dar visibilidade a esses outros mecanismos de acesso à justiça. E aí, o nosso Tribunal de Justiça tem esse núcleo, hoje dirigido pelo desembargador Leandro dos Santos, e tem como um dos seus focos estabelecer uma pauta contínua e anual de eventos voltados para a conciliação, como esses mutirões de DPVAT. Nós, o mês passado, tivemos o mutirão da TIM, envolvendo as questões da telefonia. Temos outras ações, os mutirões previdenciários, os mutirões fiscais. Vamos começar aqui uma parceria com a Prefeitura de João Pessoa, já é o 2º mutirão fiscal para João Pessoa. Esse caminho da conciliação é o caminho da justiça? Tem que ser por aí? É a justiça do século XXI, porque nós, através das formas autocompositivas, que é a conciliação, mediação e negociação, as próprias partes diretamente, sem a necessidade de um juiz, podem resolver. E aí estamos empoderando as pessoas para elas próprias criarem essa cultura de resolver os seus problemas sem, por tudo e qualquer coisa, levar ao judiciário. Agora, com relação especificamente ao DPVAT, para quem está com um processo, está na expectativa de uma ação lá na justiça, o que é que elas devem fazer? Tem uma ordem de chamada? Como é que eles devem proceder para quem está esperando o julgamento de alguma ação na justiça? Esse mutirão que envolvendo esses 2.400 processos, já foram processos previamente pautados com a seguradora líder, que é a seguradora que está à frente do pool de todas as seguradoras no Brasil. São processos previamente analisados também como um acordo com o núcleo de conciliação e a seguradora, processos que foram dar entradas já dentro de um período mínimo para serem levados a esse mutirão. Porque o grande entrave, Josival, e para todos os seus telespectadores fiquem sabendo, o grande entrave desse tipo de ação no judiciário não é culpa do judiciário, é uma falta de estrutura do Poder Executivo que não tem... Fala-se muito na existência de um esquema que envolve várias pessoas, que teria uma indústria da ação DPVAT. Existe isso? A justiça acha que há por trás disso? Olha, o grande entrave dessas ações perante o Poder Judiciário é a falta de perícia, que é justamente um profissional advindo do Poder Executivo para poder fazer o exame nas pessoas que foram vítimas ou que se envolveram de alguma forma em acidentes de DPVAT. Fala-se muito que há também esse tipo de oportunismo envolvendo essas ações, as ações de DPVAT. Porém, o Ministério Público, o Poder Judiciário e as próprias seguradoras têm os seus mecanismos para coibir esse tipo de possibilidade. Bom, nós vamos para mais um intervalo, depois voltaremos para concluir a entrevista aqui com o juiz Bruno Azevedo. Nós estamos falando hoje, o tema é seguro DPVAT. Nós voltamos a conversar hoje aqui com o juiz Bruno Azevedo. Nós estamos falando sobre o mutirão DPVAT, que começou ontem. Uma outra pergunta ainda sobre o seguro DPVAT. As audiências estão ocorrendo que hora? É o dia todo? Quais os locais de audiência? Como é que... Esse mutirão está sendo realizado lá no ginásio de esportes do Unip, que é uma das faculdades, um dos cursos de direito que é parceira do Tribunal de Justiça da Paraíba. E o evento está se realizando pela manhã e à tarde, durante toda essa semana, onde nós estamos atendendo cerca de 300 a 350 pessoas a cada expediente. De ontem para hoje, já sem contarmos o turno da tarde, que estamos iniciando agora, já atendemos cerca de 700 pessoas.
E aí, com um volume de recursos também considerável, o que de certa forma é interessante em épocas de dificuldades econômicas, o Tribunal de Justiça também está dando essa contribuição, aquecendo a nossa economia. Vai até quando o mutirão? O mutirão será até sexta-feira. Até sexta-feira, a semana toda. Semana toda. Eu vou aproveitar o Dr. Bruno Azevedo que está aqui para poder fazer uma pergunta fora da história do mutirão de DPVAT. O Dr. Bruno Azevedo foi quem começou para todo o país a experiência da tornozeleira, né, no uso de preso, que é o preso monitorado. É uma experiência que começou na região de Guarabira. Hoje já está sendo disseminada aí, tem vários estudos no país. Essa é uma experiência que vai dar certo? Essa é uma experiência extremamente exitosa, que já deu certo. O projeto que é realizado lá em Guarabira, tivemos a oportunidade de levar para 22 outros estados, defendê-lo em três momentos perante o Congresso Nacional, inclusive com propostas de lei. Mudamos até a lei do país, inserindo e criando esse Instituto do Monitoramento Eletrônico, tanto no Código Penal quanto na própria Lei de Execução Penal. E eu fico grato, Josvaldo, que foi um projeto que se iniciou em Guarabira, ideias de Guarabira, agora, ideias da Paraíba. Por que apesar de ser um projeto que aparentemente, quando há uma exposição, quando se vê, inclusive a imprensa mais recentemente colocou umas experiências que estão dando certo também no sul do país, por que os estados, os governos, o executivo ainda não assumiu efetivamente esse projeto? Olha, eu acredito que o novo sempre causa uma certa desconfiança e um certo temor. E isso envolve recursos de todas as ordens. E sem falar que é algo voltado para o sistema prisional, o que, enfim, o que atrai muito o sistema político é a captação de votos. Então isso também não dá muita atração de votos. Agora é eficiente mesmo, quer dizer, usar a tornozeleira, monitora mesmo o preso, ele dá para ter confiança de que ele vai ficar. Está se vendo agora nos presos da Lava Jato que eles vão para casa, mas usam tornozeleira, né? Além de trazer essa eficiência, o que gera segurança para a própria sociedade, porque, por exemplo,